Você que chegou até aqui procurando sobre linkage, provavelmente deve estar desesperado, não deve ter achado muita coisa bacana. Eu garanto para você que este vídeo aqui vai ser o melhor vídeo que você vai ver de linkage na sua vida, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá! Deixa eu enrolar mais um pouquinho, vai. Aproveite e já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário e se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Agora sim, vem comigo. Pessoal, primeiro, antes de mais nada, a gente precisa ver qual é a definição de linkage, né, ou ligação fatorial. Basicamente, pessoal, o linkage ocorre quando dois ou mais pares de genes se localizam no mesmo par de cromossomos homólogos. Tá? Eu vou desenhar para ficar um pouco mais fácil isso aí para vocês. Num caso clássico de segunda lei, que é o que a maioria de vocês estudou até agora, nós temos aí dois genes, mas eles se localizam em cromossomos não homólogos, né? Então, obviamente, eles estão aí num processo de independência um do outro na hora de formação dos gametas. Como assim? Tá, já já a gente vai ver. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui no linkage, conhecido como linkage total. Perceba que aqui eu tenho dois genes, igual eu tenho aqui, contudo, nesse momento, esses dois genes estão no mesmo par de cromossomos homólogos, tá? E um outro caso de linkage que existe é o linkage parcial, que é o que mais acaba caindo para vocês. Perceba que eu continuo tendo dois pares aqui, ou mais, aqui eu vou representar só dois, mas agora eles estão muito distantes um dos outros, né? E isso vai possibilitar com que esse linkage não seja completo, não seja total, né? Vai ser um linkage parcial e a gente conversa um pouco melhor sobre isso nesta aula. Bom, qual vai ser a diferença nesses três casos? A diferença está na hora de formar os gametas. Fenotipicamente, vamos supor que fossem genes para as mesmas características, não ia ter diferença, porque todos são duplo heterozigotos. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Mas na hora de formar os gametas faz toda a diferença, tá? Vamos lá. Primeiro, quais gametas esse cara pode formar? Deixa eu só voltar aqui. Vamos lembrar, pessoal, que a segunda lei afirma que genes localizados aqui em cromossomos distintos se segregam de maneira independente, sendo possíveis todas as combinações, né? Ou seja, esse cara vai se separar desse. Essa é a primeira lei de Mendel, né? Separação das cromátides irmãs ocorre aqui, né, necessariamente. Então, o azão se separa do azinho. Mas ele pode encontrar ou o Bzão ou o Bzinho. Da mesma forma, o azinho pode encontrar no gameta tanto o Bzão quanto o Bzinho. Certo? Em que proporção? Ué, qual que é a proporção de um gameta ter o A? Meio. Qual é a proporção de um gameta ter o B? Meio. Meio vezes meio, um quarto para cada um. Portanto, 25% de chance de cada tipo de gameta. Eu espero que a proporção seja meio parecida com isso daqui. Já no caso de linkage total, perceba que eu só tenho duas possibilidades. Por um simples motivo. O que acontece aqui no linkage total, pessoal? Esses genes não se segregam independentemente, como é na segunda lei. Eles estão ligados, eles estão em ligação fatorial. Então, quando este cromossomo se separa desse daqui, o que acaba acontecendo? Obviamente, o azão vai junto com o Bzão para um gameta e o azinho junto com o Bzinho para outro gameta. Sendo que, neste caso de linkage total, estão completamente ligados, só tenho dois gametas formados na proporção de meio para meio. Ok? E o último caso, que eu disse para vocês que é o mais comum de aparecer aqui quando envolve linkage, é o linkage parcial. Como é que vai ser o linkage parcial? Eu também vamos ter aqui os gametas que a gente chama de parentais, que tem a mesma configuração que tinha na célula que o originou, o azão Bzão e o azinho Bzinho. Contudo, pode ocorrer aquele fenômeno famoso que vocês conhecem como permutação ou crossing over no processo de formação da meiose aqui desses gametas, certo? Então, quando ocorre crossing over, não é em toda a célula que ocorre, mas quando ocorre, pode ser que esse Bzinho venha parar aqui e esse Bzão aqui, formando gametas azão Bzinho e azinho Bzão. Ou seja, se você for olhar os gametas do linkage parcial, perceba que são os mesmos da segunda lei. Azão Bzão, azinho Bzinho, azão Bzinho e azinho Bzão. O que muda? O que muda é a proporção, pessoal. Eu nem coloquei um valor aqui por um simples motivo. O valor, nesse caso, a proporção, ela não é fixa. Ela vai depender de qual gene nós estamos lidando, porque ela tem relação com a distância entre os genes. Quanto mais distante, mais permutação. Aí muda o valor dos gametas aqui. Tudo bem? Esses gametas que aparecem em maior proporção, nós chamamos de gametas parentais. Aqueles gametas que aparecem em menor proporção, nós chamamos de recombinantes. Tá? Então, lembrando que os recombinantes só aparecem
nesse caso, porque houve o fenômeno chamado de crossing over ou permutação. Muito bem. Estudando um pouco melhor, então, esse linkage parcial, vamos dar uma lembrada em como que ocorre esse caso de crossing over aí, tá? Nós temos aqui, então, dois cromossomos simples, né? Esse indivíduo é um duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vamos lembrar também, pessoal, que antes de ocorrer uma meiose, é necessário que esse cromossomo, que esse material genético, seja duplicado. Então, ele entra na meiose assim, certo? Duplicado, aquele formatinho que parece um xizinho, né? Ok. Posto isso, agora sim, na meiose 1, tá? Na meiose 1, especificamente, tá? Na fase de prófase 1, vai ocorrer o fenômeno chamado crossing over, onde pode ocorrer essa troca. Vai ocorrer necessariamente? Não, pessoal. Não, como eu disse, dificilmente todas as células que entrarem em meiose vão sofrer crossing over na mesma região, tá? Mas existe uma chance. Aí, vamos supor que nesta célula ocorreu o crossing over. As cromátides ficarão mudadas. Perceba que agora este cromossomo aqui, que era azão Bzão, agora tem uma cromátide azão Bzinho. Este cromossomo, que era azinho Bzinho, agora tem uma cromátide azinho Bzão. Por isso, nós dissemos que o crossing over gera variabilidade genética, né? Ele não cria características novas, mas ele mistura, formando combinações que não estavam presentes nos parentais. Aí segue a meiose 1, a anáfase 1, separa os cromossomos homólogos, depois na anáfase 2 separam-se as cromátides irmãs, e aí eu tenho esse resultado. Perceba aqui, eu tenho 4 gametas formados a partir desse processo meiótico, né? 1/4 será azão Bzão, uma configuração que já existia nesse indivíduo. E 1/4 será azinho Bzinho, uma configuração que já existia nesse indivíduo. Esses gametas aqui nós chamamos de parentais, tá? Os que mantêm a configuração original. Por que eu estou destacando isso? Porque mesmo células que sofrem crossing over permanecem com metade dos seus gametas parentais. Essas cromátides externas não sofrem a meiose. Sempre a meiose vai ser nessas cromátides internas aqui, ok? Então, mesmo ocorrendo mesmo ocorrendo crossing over, o que acontece? Metade dos gametas continuam parentais e metade são os recombinantes aqui. Ok. Uma vez que você entendeu isso, a gente pode avançar um pouco mais aqui. Vamos imaginar uma situação em que 100% de células em determinado indivíduo começaram um processo meiótico para gerar gametas, tá? E dessas células, 40% sofreram um processo de crossing over entre os genes A e B. Aconteceu isso aqui, ó, em 40% das células. Nós acabamos de ver que quando acontece um fenômeno de crossing over, né, eu terei uma proporção dos gametas de 1 para 1 para 1 para 1 para 1. Né? 1/4 de 40%, 10% do total. Né? Então eu tenho que 10% dos indivíduos vão ser azão Bzão, 10% azinho Bzinho, 10% azão Bzinho e 10% azinho Bzão. Mesma coisa que aconteceu aqui. Mas se 40% das células sofreram crossing, eu posso pressupor que 60% não sofreram. Se não existiu crossing em 60% dessas células, eu não terei gametas recombinantes nesses 60%. Portanto, só terei 2 tipos de gametas formados. O azão Bzão e o azinho Bzinho se separando. Perceba que aqui a gente representa diferente, né? Indicando que eles estão ligados, que o azão está ligado ao Bzão e o azinho ligado ao Bzinho. Que é exatamente isso que está representado aqui. Então, se liguem nisso que eu vou falar. Eu tenho gametas parentais tanto nas células que não sofreram crossing como nas que sofreram. Então, é necessário eu somar esses gametas parentais. Então, eu terei 40% de gametas azão Bzão, parental, 40% de gametas azinho Bzinho, né, que são 30% dos que vieram das células que não sofreram crossing, mais 10% da que sofreu crossing. E os recombinantes, obviamente, só ocorrem quando tem crossing over. Assim, pessoal, perceba que eu tenho um total de 20% de células recombinantes. Essa fica uma dica para você não precisar fazer conta toda vez. Sempre, o número de gametas recombinantes, presta atenção, o número de gametas recombinantes é sempre metade do número de células que sofreram crossing, tá? Vou repetir, o número de gametas recombinantes total é sempre metade do número de células que sofreram crossing. Se 50% das células sofrerem crossing, 25% dos gametas serão recombinantes. Se 80% sofrerem crossing, 40% dos gametas serão recombinantes. E se 100% das células sofrerem crossing?
No máximo, 50% é recombinante. Então, eu nunca tenho mais recombinante do que eu tenho de parental. Ok, posto isso, vamos avançar. Como eu disse para vocês lá no começo, a taxa de crossing over ela está relacionada com a distância entre os genes. Quanto maior a distância, maior a taxa de crossing. Vamos supor que esses genes aqui têm uma taxa de crossing de 10%. Pode perceber que em uma outra configuração, eles mais distantes, essa taxa teria que ser maior, né? Eu verificaria que os gametas desse indivíduo vão ter mais crossing over, somando os recombinantes. Então, eu teria 30%, vamos supor que é um número aleatório, tá? Aí, pessoal, o que acontece? A taxa de recombinantes, né, a quantidade de gametas recombinantes, nós fazemos uma relação direta com a distância entre os genes. Então, se 10% dos gametas são recombinantes, nós dissemos que a distância entre esses genes é de 10 morganídeos, ou centimorgans, ou unidades de recombinação, unidades de mapa, etc. Tem vários nomes para a mesma coisa. Da mesma forma, se a taxa de recombinação é 30%, eles distam um do outro, estão distantes, né? A posição, o locus gênico é distante aí 30 morganídeos. Ok? Então, existe uma relação direta entre a taxa de recombinação e a distância. Assim, dá para a gente fazer aí mapas gênicos. Nós conseguimos posicionar esses genes de acordo com a observação da frequência dos gametas. Tá? Vamos supor que exista, num determinado gameta, recombinação de 30% entre o gene A e B. Então, eu sei que o gene A e B estão distantes 30%. Entre o A e C, é um pouco menor, 25% só de recombinantes. E a recombinação dos gametas entre B e C? Só 5% dos gametas fizeram crossing over entre B e C. Então, eu posso pressupor que o mais distante desses daqui é a distância entre A e B, porque tem mais recombinação. Então, eu monto o meu cromossomo, né, em linha reta aqui e coloco o meu A aqui. Vamos supor que seja um indivíduo duplo heterozigoto, que é o que a gente está trabalhando até agora. Então, esse indivíduo estaria assim, ó, o A e o B são os mais distantes. Aí eu caminho nessa ideia. Qual que é o segundo mais distante? Tá aí, 30 unidades de recombinação. A e C. Bom, o C poderia estar distante para cá ou para cá. Mas se o C estivesse distante para cá, ele ficaria mais distante ainda de B. E não é o que a gente vê aqui. Ele parece estar bem pertinho do B. Logo, eu sei que o C está para cá. Mais ou menos aqui. 25 unidades de recombinação. E a distância entre B e C? Aí fica fácil, 5 unidades de recombinação. Pronto, montei o meu mapa gênico. Você pode escrever simplesmente ACB ou BCA, não importa aí quem que vai ser o primeiro, se é o A ou o B. O importante é manter sempre a sequência, ou de frente para trás ou de trás para frente. Muito bem. Galera, outra coisa interessante de se destacar aqui do linkage é essa questão aí da disposição dos genes, tá? Bom, perceba que o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, ele pode ter os dois dominantes no mesmo cromossomo e os recessivos no mesmo. Essa disposição nós chamamos de cis, vem da química mesmo, né, da nomenclatura da química. E ele pode ter o Azão de um lado e o Bezão do outro, por exemplo. Também da química, né, ligações trans, é daí que a gente pega esse nome. Então, esse indivíduo é um indivíduo trans. Qual é a diferença entre eles? Fenotipicamente, nenhuma. Tá? Os dois são duplo heterozigotos, não tem diferença nenhuma. Mas dá diferença na hora de formar os gametas. Por exemplo, os gametas parentais desse cara, que são os gametas mais abundantes, vão ser Azão Bezão e Azinho Bezinho. Desse cara não, é diferente. Vai ser Azão Bezinho e Azinho Bezão. Né? Azão Bezinho e Azinho Bezão. Os recombinantes, obviamente, também serão diferentes, está invertido, né? E aí, isso dá diferença na proporção fenotípica da prole deles. Muito bem. Galera, mas como que se descobriu tudo isso? Tudo isso começou com um cara chamado Thomas Morgan, né, lá no início do século XX, quando se estava pesquisando uma série de outros seres vivos, né, procurando os padrões mendelianos nos seres vivos. E quando Morgan chegou aqui nas drosófilas, ele não encontrou os padrões de Mendel para diversas características, né, principalmente da segunda lei. E aí ele ficou curioso e resolveu estudar isso daqui. Bom, por que essas mosquinhas foram interessantes para os estudos de Morgan? Porque, primeiro, elas têm um ciclo de vida curto e se reproduzem muito e são fáceis de cultivar, né? E outra coisa que ele deu um golpe de sorte é que elas só têm 4 tipos de cromossomos. Elas são 2N igual a 8. Só que elas têm milhares e milhares de genes. Então, o que acontece, pessoal? Obviamente, a chance dele estudar 2 genes que estão no mesmo cromossomo era enorme.
E foi o que ele encontrou, né? São centenas de traços aí que podem ter essa ligação fatorial, esse linkage acontecendo. Vamos ver como é que foi esse experimento de Morgan. Só uma coisa a pontuar, isso também é interessante porque até então não se sabia que os genes estavam nos cromossomos. Tá? Foi a partir do experimento de Morgan, estabelecendo o linkage, que então se estabeleceu que os genes se encontram nos cromossomos. Até então não se tinha essa informação. Eu vou pegar duas características, poderiam ser várias, eu vou pegar aqui tipo de asa e cor. Tá? Quando o Morgan cruzava indivíduos puros, homozigotos, né, cinzas com asas longas, com indivíduos pretos com asas vestigiais, uma asa não funcional, 100% da prole vinha cinza e longa. Logo, você já pode inferir que o pezão é dominante sobre o cinza é dominante sobre o preto e a asa longa é dominante sobre a asa vestigial, certo? E quando ele realizava um cruzamento teste, que eu já vou falar para vocês como é que é, ele obtinha uma F2 com as seguintes proporções: 41,5 com as características por cento, né, com as características parentais e 8,5 para cada recombinante. Né? Por que recombinante, professor? Porque os pais eram cinzas e longos, preto e vestigial. Aqui você está vendo cinza e longo, cinza e longo, né? E preto e vestigial, mas aqui está misturado. Esses são os recombinantes. Muito bem. Posto isso, não obedecendo nada de lei de Mendel, né, a gente vai poder entender o porquê que não obedece. Galera, eles estão ligados, então primeiro que eu não posso falar pesão, vesão. Eu preciso identificar como estão organizados, se é um padrão cis, se é um padrão trans. Como esses indivíduos da geração parental são homozigotos, duplo homozigotos, não vai fazer diferença, né? Pesão, vesão, pezinho, vezinho. Os gametas desses caras, esse cromossomo se separa desse. Então esse cara certamente vai produzir um tipo de gameta só, pesão, vesão. E esse, certamente um tipo só, pezinho, vezinho. Ao se encontrarem esses gametas, produz um indivíduo pesão, vesão, pezinho, vezinho. O pesão domina sobre o pezinho, portanto esse indivíduo é cinza. O vesão domina sobre o vezinho, portanto esse indivíduo apresenta a asa longa. Ok, só que ele, apesar de fenotipicamente igual a esse aqui, genotipicamente não, ele é duplo heterozigoto. Ok, e aí? O que acontece? A partir daqui, pessoal, se faz um cruzamento, mas não é uma autofecundação, né? Até porque a gente não tem autofecundação em mosca. Ele fez um cruzamento teste. Por que ele fez um cruzamento teste? Por um simples motivo. O cruzamento teste, pessoal, ele não interfere, cruzamento teste, não interfere na proporção da F2, porque ele só tem um tipo de gameta, ele só vai mandar o pezinho e vezinho. Então, a proporção que se encontrar em F2, decorrente desse cruzamento, é exatamente a mesma proporção dos gametas desse cara aqui, que é quem eu estou testando. Tudo bem? Esta proporção que ele encontrou representa a proporção de gametas desse indivíduo aqui, porque esse não interfere. Se você não entendeu, vamos seguir aqui. Ó. Vamos mostrar o cruzamento, como é que fica. Fazendo um quadro de Pinet simplificado, esse indivíduo gera gametas pesão, vesão e pezinho, vezinho, que são os parentais, e gametas recombinantes, pesão, vezinho, pezinho, vesão. Esse indivíduo aqui, que é o nosso cruzamento teste, só produz gametas pezinho, vezinho. Então, a gente multiplicaria a proporção de gametas disso por 1, ou seja, não interfere na proporção. Esta proporção representa os gametas desse indivíduo, tá? Então, indivíduos cinzas e longos, 41,5%. Significa que 41,5% dos gametas desse carinha aqui, né, que está representado aqui, são pesão, vesão. 41,5% é preto vestigial. Significa que 41,5% dos gametas desse indivíduo é preto e vestigial, PV. E assim sucessivamente. Né? Esses são os parentais. E assim sucessivamente. Aqui tem os recombinantes sempre em menor proporção. Tudo bem, galera? Então, este foi uma das partes do experimento de Morgan que explica aí esta ligação entre os genes. E lembrando vocês que a soma dos recombinantes me dá a distância entre os genes. Então, eu sei que o gene para tipo de asa e para cor está distante 17 unidades de recombinação, ou 17 morganitos. Para encerrar essa parte aqui, galera, eu gostaria de falar com vocês sobre o trihibridismo, ou duplo crossing. Imagina aqui que eu estou considerando 3 genes, né? Azão, bezão, cezão, azinho, bezinho, cezinho, 3 genes aí.
Que gametas esse indivíduo pode gerar? Galera, os parentais, óbvio, né? Azão, Bzão, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho. Tem que dar uma pausa que meu filho começou a chorar. Muito bem, retomando então. Azão, Bzão, Czão e Azinho, Bzinho, Czinho são os gametas parentais, ninguém questiona isso. A grande questão é que pode ocorrer 3 casos aqui. Primeiro, pode existir, pessoal, um crossing over nessa região, uma quebra nessa região separando A e B. Aí existia essa troca. Para quem perdeu, eu vou refazer. Olha lá, ó. Aí tem essa troca. Ou seja, os gametas a partir de agora, nas células em que ocorreu um crossing over nessa região, serão Azão, Bzinho, Czinho e Azinho, Bzão, Czão, como vocês podem ver aqui, ó. Azinho, Bzão, Czão, Azão, Bzinho, Czinho. Tá. Em outra célula pode acontecer diferente, pode ter um crossing over entre B e C. Dessa forma, os gametas ficariam, né? Claro, eu estou colocando só os gametas recombinantes. É claro que também teria gameta parental, mas é só para simplificar para vocês aqui. Ficariam assim, os recombinantes. Azinho, Bzinho, Czão, né? Tá aqui. E Azão, Bzão, Czinho. Mas pode acontecer um fenômeno conhecido como duplo crossing. Pode acontecer 2 crossovers ao mesmo tempo, separando A e B e C. Aí na prática, pessoal, o que acontece é isso, é só o meio que troca. Os gametas recombinantes são Azão, Bzinho, Czão e Azinho, Bzão, Czão. Né? Só trocou o meio aqui. Opa, Azinho, Bzão, Czinho, tá errado aqui. Só trocou o meio. Assim, pessoal, nós podemos dizer que esses gametas são frutos, né, da recombinação de um crossing apenas e esses aqui de 2 crossings. Como você vai identificar isso? A proporção desses gametas é muito baixa, pessoal. Normalmente gira em torno de menos de 1%. Tá? Esses gametas aqui vão ter uma proporção, obviamente, de acordo com a distância entre os genes. Se esse gene A e B estiverem mais próximos, então esses gametas vão estar em menor proporção. Né? Então depende da distância, não tem como eu falar. Ok? Se nós chegamos até aqui, eu peço que você deixe o seu like e deixe um comentário para mim aqui no vídeo, porque isso me ajuda demais, pessoal. O YouTube entende que o vídeo é relevante e vai mostrar esse vídeo para muitas pessoas que nunca veriam esse vídeo se você não deixar seu comentário, ok? Muito obrigado, então. Qualquer dúvida também pode deixar aí que eu respondo. Um abraço e até a próxima.